Fala, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Oliveira e no vídeo de hoje, gente, vou mostrar um pouco dos perrengues que eu já passei com obra, de algumas experiências que eu já tive horríveis, tá? E quero que isso não aconteça com você, então pra isso não acontecer com você, fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma, beleza? Mas antes de mais nada, quem sou eu para falar de alguma coisa? Meu nome é Edson Oliveira, sou engenheiro civil, sou sócio e dono da Trilhamos Arquitetura e Engenharia, uma empresa especializada em construções e reformas residenciais e também investimentos imobiliários nas áreas residenciais, beleza? Mas vamos ao que importa, gente. Gente, ao longo de, complementando aí o vídeo que eu fiz da última vez, né, falando que as pessoas pedem para ser enganado, né, estão sendo enganado porque quer ser enganada, então eu vim falar aqui nas minhas experiências, né, de o que aconteceu comigo ao longo da minha carreira, né. Hoje eu tenho 32 anos, né, para quem não sabe, sou formado em engenharia civil desde 2017, né, e de lá pra cá, gente, já vivi muita coisa, né, já fui servente de pedreiro, né, já comecei com meu pai ali de servente de pedreiro, fui melhorando, virei pedreiro, chegou um ponto que sabia já colocar revestimento, não era um autolegista profissional, mas sabia colocar revestimento. Comecei a trabalhar com telhados, sabia fazer telhados, né? Virei, de uma certa forma, um carpinteiro, né? Vamos dizer assim, né? Então, a gente na obra a gente chama de telhadista, mas de uma forma, certa forma é carpinteiro, né? Então, e comecei a tocar minhas obras antes mesmo de ser engenheiro, trabalhando na obra para terceiro, por alguns arquitetos, alguns engenheiros, né? Na época, e até ter minha formação. Trabalhei em algumas construtoras e, cara, e desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre percebi uma coisa. Os problemas que davam eram sempre os mesmos. Sempre os mesmos. De uma certa forma, o problema que dá na obra é dinheiro e cliente na obra. Como assim, Edson? Dinheiro e cliente na obra? Primeiro, gente, vamos lá. Pensa aqui comigo. Você vai passar numa consulta médica. Você chegar lá na sua consulta, você chegar pro seu médico, que você vai passar, você falar pro seu médico, fala assim, ó, doutor, eu tô aqui com uma dor na perna, nossa, tá doendo pra caramba, o que você pode me receitar? Ele vai lá te falar o remédio, a medicação que é mais adequada de acordo com as dores que você tem. Se for uma coisa mais específica, depois ele vai te passar uma medicação de acordo com os exames ou um tratamento, uma solução. E o que acontece, gente? A maioria das pessoas não fazem isso na obra. Eu dou esse exemplo para vocês porque vocês não confiam no profissional que tá. Até porque o mercado tá de uma forma que ninguém mais confia em ninguém, é todo mundo enganando todo mundo. Gente, o mercado tá dessa forma porque ninguém quer confiar em ninguém, ninguém confia no profissional. E eu tô aqui falando com vocês, e muitas vezes as pessoas que estão me ouvindo aqui, você que tá me escutando, você pode ser que confie no que eu tô falando, mas grande maioria não confia, né? Eu vim de uma base de construtores, né? Meu pai, meu avô sempre trabalhou na obra. Então eu nasci dentro da construção civil. Então assim, eu não posso falar que eu já vi de tudo, que eu estaria mentindo. Mas eu já vi muita coisa, gente, acontecendo. Eu tenho 32 anos e eu já vi muita coisa acontecendo em obra. Desde criança eu sempre pisei em obra. Desde os meus 8 anos meu pai me levava para as obras. Eu já sempre contei isso aqui para vocês, tá? E as pessoas, mesmo sabendo os problemas, eu avisando, alertando, as pessoas pagam literalmente para ver. Elas não querem acreditar que aquilo ali, o que eu tô falando, é real. Ela quer ouvir, ela escuta o que ela quer ouvir. Eu chego lá pra elas, gente, eu falo que assim, a obra sua vai custar 500 mil reais. O cara, ele não quer saber se vai custar, ele só tem 300 mil pra gastar. Aí eu falo pra ele que é 500 mil, ele entra no ouvido, sai pelo outro, ele ignora. Chega outro, fala que é 450 mil, entra no ouvido, sai pelo outro, ele ignora. Agora chega o cara que, muitas vezes, só quer comer o dinheiro dele, ou que é um mau profissional, fala pra ele, é 300 mil reais, esse parou no ouvido dele. Por quê? Ele ouviu o que ele queria. Então assim, mas ele ouviu na questão de qualidade? Não, ele ouviu na questão de valor. Tá? O brasileiro só se atenta a valor. Ele não se prende a outros números, a outras coisas. Ele só se prende a valor. E aí aonde dá o problema. Gente, obra não é para todo mundo. Construção civil não é para qualquer um. Reforma não é para qualquer um. Se eu tô no último ponto do último vídeo que eu fiz, se você ainda pensa dessa forma, você pede para ser enganado, tá? Então assim, todas as obras que eu toquei, todas as obras que eu participei, todos os clientes que eu já passei, que ele já teve problema com outros, simplesmente a mesma coisa. Ou ele não tinha o valor, né? Ele foi enganado, ele achava que era um número, o pedreiro vendeu aquilo para ele, ou o empreiteiro vendeu aquilo para ele, ele aceitou, começou a fazer e no meio do caminho viu que a obra não dava. Ele literalmente começou
a obra já com o orçamento estourado. Por quê? Ele chegou com um projeto de execução de uma coisa que o bolso dele não cabia. Tá? Então, assim, é por isso que hoje a gente aqui dentro da Trilhamos Arquitetura e Engenharia, a gente vende para os clientes, não só os nossos que fecham um projeto, vende também a parte de orçamento executivo. A gente faz o orçamento da sua obra, deixando claro quanto que você vai gastar. Você vai ter uns dados de curva ABC, de saber qual é o quanto você vai gastar num ponto e quanto você vai gastar no outro. Todo gráfico de desembolso. Então, até um ponto, se você quer contratar isso, se você quer saber mais, pô, eu não sou de Guarulhos, São Paulo, estou em outro lugar do Brasil, consigo fazer orçamento? Você consegue. Entra aí na descrição, vai ter o meu contato, entra em contato comigo, você vai estar vendo lá, se você quiser, a gente pode fazer uma consultoria, posso te fazer uma consultoria, ou fazer um orçamento executivo para você, tanto na parte de execução, quanto na parte arquitetônica. Então, fica tranquilo que a gente pode te auxiliar da melhor forma. Mas voltando, tá? Então, o que acontecia? Muitas vezes era isso, era valor. O cara não começa a obra prevendo que vai gastar aquele valor. Ele acha que aquele valor que o engenheiro, o arquiteto falou, ou um profissional realmente qualificado falou para ele, é loucura. E aí ele percebe no meio do caminho, quando o dinheiro acabou, que a obra dele está na metade, ele tinha 100 mil, gastou 100 mil, e a obra era 200, e ele não confiou no cliente, no profissional que falou para ele que era 200. Aí ele vê, caramba, a obra está na metade, realmente eu preciso de mais 100 mil para finalizar minha obra. E agora que a obra parou, para eu retomar, vai sair mais caro e muitas vezes dá problema. Tá? Então tome cuidado com isso. Isso é um dos problemas, gente, que mais acontece é falta de capital, falta de planejamento financeiro. Esse é o nome. A pessoa não se planeja financeiramente para lidar com aquele tipo de produto que ele quer, ou nível de projeto ou de construção. Legal? E o segundo ponto, que é o que eu falei com relação a cliente na obra. Pois, mas como assim cliente na obra, gente? Pensa aqui comigo. Eu estou lá na obra. Eu sofria muito com isso. Até hoje, trabalhar com cliente sem tempo. Tem o cliente que não pisa na obra. Ele confia no meu profissionalismo, deixa ele fica com o tempo livre dele para ele fazer o que ele é bom, trabalhar, ganhar dinheiro no que ele é bom, na sua profissão, e deixa a gente cuidar do que a gente é bom, que é a área da construção, que é construir a casa dele, deixar a casa dele do jeito que ele sempre desejou. O importante, que com certeza todo cliente quer, é o quê? Custo, prazo e qualidade. Eu atendi esses 3 requisitos dele, o resto nada importa, gente. Se o pedreiro não foi, se o pintor não foi, se hoje tem 10 pessoas trabalhando na obra ou tem uma, o importante é que eu atendo esses 3 requisitos que são bases: valor, prazo e qualidade. Eu atendi esses 3, nenhum cliente vai se entender. Você que está olhando aqui, você vendo esse vídeo, você quer construir? Você sabe que isso é verdade. Então, a minha experiência é isso. Contrate um profissional de confiança, que ele te passe e te transpareça essa confiança na entrevista que você vai fazer com ele, e nessa entrevista você sinta que aquela pessoa te passou a confiança desejada, você fez umas perguntas, e o que acontece, gente? Inteligência artificial. Na hora que você for contratar um empreiteiro, clica aqui, ó, vem aqui, digita, eu quero contratar um engenheiro ou um arquiteto para executar minha obra. Como que eu devo entrevistar ele na hora de fazer uma contratação? Quais as perguntas que eu tenho que ter atenção? Quais são as respostas que eles têm que me dar com relação a isso? O que eu tenho que tirar de dúvidas com eles em direção a isso? O que ele está considerando no serviço dele? Isso. Faça uma entrevista, tá? Então, você contratou esse cara? Pronto, agora não pisa na obra. Deixa o cara trabalhar, tá? Siga o cronograma financeiro dele. Ele vai te dar todo esse know-how mostrando, né? E o que eu faço com meus clientes? Eu mostro fotos, né? Vou fazendo vídeo, foto de como tá mostrando o andamento. Quando eu falo para ele lá, ó, lembra no cronograma lá, cronograma físico? Hoje é dia 14. Dia 14, essas paredes já eram para estar rebocadas, né? Ó, mas olha, graças a Deus, a gente tá indo bem. Dia 10 a gente já deixou elas rebocadas. Hoje a gente já tá fazendo algum tipo de acabamento, né? Ou passando algum tipo de infra. Então o cara já vê assim, pô, legal. No cronograma dele, o que eu paguei até agora, hoje eu ter pagado vai 10 mil reais, e no dia 14, era para ele já ter feito a alvenaria, né? Tá finalizando a alvenaria. Não, ele já tá adiantado. Eu tô pagando ele dia 14 e a alvenaria já foi feita no dia 10. Então, ele vai sentindo a confiança que a obra sempre tá dentro do cronograma. Não sentindo a confiança, mas ele vai vendo também. Você vai mandando. Só que como que eu faço? Como eu faço turnkey, que é o chave na mão, eu quando chego ali no final, eu paro de mostrar tanto para ele.
Aí quando chega nos investimentos, que é onde dá aquela cereja do bolo, eu falo, cara, você confiou em mim, não confiou? Você viu que até agora te entreguei tudo perfeito, não entreguei? Então, confia em mim, que agora é a cereja do bolo. Espera eu finalizar e aí você volta. Aí você vai ver realmente como que ficou. Que aí eu entro e dou aquela impressão, o cara chega lá e fala, nossa, que legal, tá? E eu vou pegar um trecho de um vídeo, né? Até um shorts, vou colocar aí nessa edição desse vídeo, que é um cliente entrando, né? Não sei se vai estar aparecendo na tela aí, mas você vai ver. Esse daí é um cliente nosso, né? Ele tá entrando aí. Minha esposa que recepcionou ele, que é arquiteta, né? O apartamento dele, vocês vão reparar que tá sem a geladeira, né? Se vocês, não sei se vocês viram ali, tava sem a geladeira porque teve um problema com a geladeira não chegou num ponto, ele tava doido pra receber o apartamento, a gente entregou sem a geladeira, e no outro dia a geladeira já tava lá, instalamos pra ele, mas ficou lindo e maravilhoso, apartamentinho novinho, tá? Então, esse é um exemplo de como nossos clientes recebem nosso imóvel, né? E eu acho que isso daí não serve só para os meus clientes. Você que está me assistindo aqui, cara, você tem que receber seu imóvel dessa forma. Você tem que ter esse prazer. Porque, com certeza, gente, seu imóvel vai ser o maior bem que você vai ter na vida financeira, né? Nem sempre, muita gente que pode estar aqui me assistindo tem um capital financeiro, uma questão financeira, perdão, muito maior do que a casa. Ele tem, 20, 10, 30 milhões guardados e a casa vale 1 ou 2. Não é todo mundo, gente, mas a grande maioria, o maior bem é a casa. O cara não tem um patrimônio tem uma reservinha lá guardada de 50 mil, 100 mil reais guardado, aplicadinho ali, rendendo alguma coisinha pra ele, uma reservinha, mas a casa dele vale 1,5 milhão, 800 mil. Então, querendo ou não, a casa dele é o maior patrimônio. Então, imagina, sua casa tem que ser recebida desse jeito. Você tinha que receber dessa forma. Então, quando eu falo, confie no seu profissional, deixe ele trabalhando lá, porque a obra vai correr muito mais rápido. Porque eu, como profissional, quando o cliente está na obra, eu gastava muito mais tempo explicando a obra pro meu empreiteiro, pro meus coordenadores lá, todo mundo que está executando comigo. E quando o cliente chegava, eu tinha que dar outra aula para ele. Então, assim, eu perdia tempo mostrando a obra para ele, explicando os detalhes, eu tinha que, assim, dar uma aula pro cliente. E muitas vezes o cliente, ele ia lá, parece uma coisa, ele ia somente no dia que tinha que dar algum problema. É impressionante, a obra tava rodando lindo, lindo, maravilhoso. Aí, o dia que o cliente falava assim, hoje eu vou na obra. Ou chegava lá de surpresa. Cara, era o dia que dava algum problema, furava um cano, ou alguém da equipe não ia. Por exemplo, tava num dia antes de ele, tava 15 pessoas trabalhando na casa dele, no outro dia só tinha 5, e aí ele ia lá e falava, nossa, eu tô pagando mal dinheiro, só tem tantas pessoas trabalhando, a obra vai atrasar. Ou era um dia que ele chegou lá, o cara do revestimento parou o piso ali num ponto, porque tinha que chegar com outro piso, e ele não entende que aquilo ali fica daquele jeito num período para depois ornar os dois pisos, ter os mesmos alinhamento. Ele não entende e fala assim, nossa, mas nem acabou o piso, já começou outro. Nossa, essa junta aqui tá errada. Aqui não... Cara, ele não tem a noção do que ele tá cobrando. Ele olha que aquilo ali é inacabado e acha que tá pronto e começa a te cobrar. E você começa a se estressar e aí gera todo aquele transtorno. Então, assim, cliente, você vai construir, vai formar, confie no profissional que você está fazendo. Se você não confia, ou você, Edson, cara, eu sou difícil de confiar, então faz o seguinte, combina com essa pessoa, fala assim, cara, eu quero ir lá pelo menos 2 vezes, tá? Eu não vou avisar, vou lá de supetão. Beleza. Só que só no período da civil, na base. Porque se você quiser errar na base, a base sai cara. Então, sim, vai lá, olha, sentiu confiança? Cara, beleza. Cara, ele cumpriu o prazo, a obra tá organizada, tá tudo bonitinho, conforme o meu olhar, né? Não sou um profissional, mas conforme o meu olhar, tá legal, tá bonitinho. Cara, confia, vira as costas, deixa esse cara trabalhar. Beleza? Esses são os 2 pontos, gente, que eu vejo que ao longo da minha vida profissional que dá mais problema. Você não ter um controle financeiro e você não deixar o profissional trabalhar, você querer ficar se metendo em obras e acabar acontecendo isso, esses transtornos que eu tenho certeza que isso desgasta tanto o profissional, desgasta você e com certeza vai desgastar o seu bolso. Beleza? Então espero que tenha gostado. Então você curte, comenta, se inscreve no canal. Gente, dá essa força. Estamos chegando rumo aos 2.000 inscritos. Eu queria que esse ano de 2025 eu chegasse aos 2.000. Sei que é difícil, construção civil é um nicho, um canal com um nicho bem pequeno, mas eu acho que é possível, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.